Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte na rede, trazendo sempre convidados que são referências na área, aproximando você que é fã do esporte da gestão das organizações no mundo esportivo, unindo prática e ciência para debater temas que estão quentes neste momento na gestão esportiva. Aproveitando, fazemos o convite para que você se junte a nós nas redes sociais. Então segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn pela hashtag Gestão em Jogo. É facinho, então aproveita, deixa o seu comentário, sua sugestão, compartilhe. Afinal, o espaço é seu para dizer o que você quer ver sendo discutido nesse local. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Carlassara. Para a gente começar nosso bate-papo de hoje, um convidado fera dispensa comentários na área dos esportes universitários e também do alto rendimento. Ele é diretor-geral de esportes da Unip e gerente de esportes terrestres no Esporte Clube Corinthians Paulista. Autor dos livros Gestão do Esporte Universitário, uma importante estratégia de marketing para as universidades, e Organização de Campeonatos e Eventos Esportivos. Ele também é mestre em administração de empresas. Seja muito bem-vindo, Roberto Toledo. Roba, tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Edu, Renan. É um prazer aqui estar com vocês aqui no canal do Gestão em Jogo. Excelente! E para começar, a gente vai falar de esporte universitário. Afinal, nós temos talvez uma das maiores referências no assunto, né? Além de autor desses livros já mencionados, ele foi chefe da delegação da Unip no Campeonato Mundial de Futebol Universitário lá na China. A Unip foi vice-campeã da categoria feminina e já participou como dirigente esportivo de 6 campeonatos mundiais, né, com a seleção brasileira universitária de futsal. Um currículo fantástico numa área que muita gente ainda acha que se trata de algo bem amador. Qual que é o nível de desenvolvimento do esporte universitário atualmente, né? Qual que é a importância que ele tem para as instituições universitárias? Olha, Renan, o nível do esporte universitário hoje, né, falando um pouco da pré-pandemia, né, porque senão a gente não consegue nem mensurar, né, o dano que está tendo para todo o cenário esportivo, a gente tem aí duas entidades no cenário na esfera estadual, né, a gente tem a FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esportes, e nós temos a NDU, que é o Novo Desporto Universitário, que são duas entidades que, uma delas acabou, a FUP é muito antiga, né, e o Novo Desporto Universitário acabou nascendo por conta dessas brigas políticas que a gente costuma ver no esporte, né, que dissidentes montam uma outra entidade e aí elas acabam organizando esses eventos universitários. A FUP é filiada à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU, que é a entidade máxima em nível nacional, mas a NDU, que é a nova entidade, é a que congrega o maior número de atléticas filiadas e tem o maior volume de participação esportiva, né? A Unip, como tem um cenário de estar investindo no desporto de alto rendimento, ela acaba participando da FUP, que é filiada à CBDU, porque nosso objetivo maior na Universidade Paulista é chegar nos campeonatos nacionais, né? Então, hoje o cenário é bem esse, né? Um dos campeonatos tem uma participação maior, movimenta mais gente, o outro já movimenta menos, mas é seletivo para os eventos nacionais, e a gente está vivendo basicamente assim, no Desporto Universitário Estadual de São Paulo, esse cenário aí com a FUP, com a NDU, né? E no caso, no cenário nacional, a gente tem a CBDU. E, Roba, dá para dizer que o esporte universitário ele serve de caminho para a profissionalização de atletas? Claro que a gente tem essa realidade muito clara no esporte universitário americano, mas aqui no Brasil também dá para a gente dizer isso? E se sim, como que funciona essa transição? Qual é o caminho mais comum? Quer dizer, universitários que resolvem seguir carreira de atleta ou o inverso, atletas que resolvem virar universitários e vão para a realidade do esporte universitário? Consegue falar um pouquinho para a gente, por favor, sobre isso? Sim, na verdade é o seguinte, Edu, aqui no Brasil o caminho é completamente inverso ao modelo norte-americano, né? Que a gente tem o high school, tem o college, lá o investimento no esporte ele vem desde o colégio, né? Então, e aqui a gente tem muito poucas iniciativas de investimento no esporte colegial, com bolsa de estudo, né? Com a contratação de técnicos, né? E no esporte universitário também. São muito poucas as universidades hoje que investem dando bolsa de estudo. Então, aqui, o modelo é diferenciado, porque o atleta, geralmente, de alto rendimento, ele vai, quando ele é jovem, para o clube primeiro. É no clube que ele tem a sua formação esportiva, são nos clubes que eles viram federados, disputam os campeonatos mais fortes, e eles já chegam na universidade com nível de atleta de alto rendimento, mas porque teve todo esse histórico e sua bagagem dentro dos clubes, né? E aí, no caso aqui, o modelo funciona um pouco diferente, que não é o colégio que é o formador, né? Nem a universidade.
A universidade, as que investem no esporte, o que elas fazem? No caso da Unip, por exemplo, é oferecer bolsas para esses atletas que já estão envolvidos em clubes, né? Então, hoje a gente tem um formato onde acaba facilitando um pouco, né? Porque a vida desses atletas de alto rendimento é muito difícil, mas, assim, difícil de tempo, né? Porque eles viajam muito, né? Você pega algumas modalidades que nem basquete, futsal, vôlei, como que o cara vai estudar, né? Ter uma rotina. Então, nesse ponto, o EAD também veio para contribuir muito com os atletas. E aí as universidades, na verdade, elas têm as equipes, né? As universitárias com atletas federados, e tem essa relação de troca dela poder dar bolsa para o atleta está participando, né, dos campeonatos universitários representando a instituição. Então, o formato aqui, nesse caso, ele é um pouco invertido do modelo norte-americano, né? É verdade, Roba. E aí tem um ponto bem interessante, né, que acaba preocupando alguns atletas universitários e mesmo gestores da área, né, gestores esportivos que queiram atuar nessa área, que é a falta de público, algo que difere um pouco do esporte profissional, né, que a gente tem um público, ou em tese, né, nem todos os esportes têm, mas a maior parte dos esportes acabam tendo um público para consumir. Esse fator, ele pode fazer, a falta de público pode fazer com que o esporte universitário não seja sustentável a longo prazo? Como lidar com essa questão? Sim, é engraçado esse ponto que você tocou, Ana, porque assim, realmente o público não é muito grande nos esportes universitários. Mas, por exemplo, a NDU, que começou a fazer esses campeonatos agora, ela conseguiu mobilizar as atléticas dos cursos de uma forma muito boa. Então, assim, atléticas do Mackenzie, atléticas das medicinas, né, o próprio INSPER, várias entidades, elas vão participar desses jogos e levam muitas vezes os alunos para torcer para essas equipes, né? E muitas vezes eles treinam nesse cenário para os intercursos que acontecem no interior. Você deve conhecer, né? O Juca, os jogos jurídicos, a economia, então esses intercursos aí que na verdade acabam sendo o evento do ano das atléticas, eles usam muito os campeonatos da NDU para poder fazer isso. Agora tem um detalhe que você tocou, um ponto que é importante, a questão de ser autossustentável. Renan, o esporte universitário ele é muito barato, né, perto do esporte profissional, né? Então, hoje, quando a gente fala em termos de retorno, a Unip brigou muito pela questão do retorno de mídia. Porque a gente investe no esporte, a gente queria que as entidades que organizam construíssem um cenário de retorno de mídia onde a universidade tivesse algum benefício, né, de divulgação, estando participando dos campeonatos. E sempre foi muito duro ter uma televisão transmitindo uma final. A gente já teve um caso interessante, por exemplo, quando eu publiquei meu primeiro livro, né, Gestão do Esporte Universitário, a minha tese de mestrado foi justamente estudar a Olimpíada Universitária, né, que teve, né, a primeira Olimpíada Universitária, foi uma parceria entre o Comitê Olímpico Brasileiro, as organizações Globo, no caso, a CBDU, que é a Confederação Brasileira, e o Ministério do Esporte. Na primeira edição dos Jogos, tiveram 8 finais televisionadas, né, no caso, pelo Sport TV. Aí, na segunda edição dos Jogos, tiveram só 3. Na terceira edição dos Jogos, só uma transmissão. Na quarta, começaram a fazer aquelas matérias, né, do vôlei que vem lá da Bahia, do cara que namorou com a menina do Rio Grande do Sul, né, umas pautas mais diferenciadas. E para a universidade, assim, é bacana como conteúdo de entretenimento, mas para a marca da universidade é melhor realmente estar envolvido na transmissão do jogo. Então, eu brinco que se eu fosse fazer, dizer de novo que, olha, por conta da transmissão de televisão, realmente o investimento não ia fechar muito a conta. Mas como é muito barato e hoje a gente tem todo um pacote de streaming muito forte, né? Então é muito fácil esses jogos estarem sendo vinculados, né? Então, eu volto a dizer, a questão do público ele tem aumentado um pouco dentro desse segmento, né? Obviamente é diferenciado dos públicos de ligas grandes aí, mas a gente tem alguns casos interessantes. Você pega um campeonato de basquete feminino, por exemplo, você pega uma liga nacional, estava com 4, 5 times, se eu não me engano, essa última edição aqui, eles não conseguiram nem viabilizar 5 times para uma liga nacional. Campeonato Paulista com poucas equipes. E o universitário da NDU tem 3 séries, 3 divisões de basquete feminino. Então, tem uma movimentação muito maior da modalidade. Então, isso eu acho que é bacana, sim. E essas atuações para você trazer o streaming, televisionar, mostrar artilheiro, tudo elas começam a gerar e o público tem começado a crescer um pouco mais dentro desse segmento aí do universitário também, né? Agora, um ponto importante, né, Roberto? Falando da Unip, que é uma referência, né, nessa área, tudo, você mencionou a questão de ganho, que ela tem de retorno de mídia. Existem outros potenciais ganhos que a universidade tem, por exemplo, em abertura de novos cursos, colocar em prática alguma ciência, algo do tipo. O que mais ela pode colher de benefício, que você conseguiria apontar assim, para a gente? Sim, é até interessante você perguntar isso, Renan, porque a gente teve uma reunião esse ano justamente com o pessoal do marketing
porque que não é o meu campo de referência, mas é justamente uma área muito difícil, né? Porque a gente estava discutindo lá, falou, olha, a gente tem um retorno de mídia. Como funciona esse retorno de mídia, né? Então, segundo o COB, a métrica do COB é você medir quantas vezes a tua marca apareceu vinculada numa placa ou numa camisa de jogo, né? E a gente mensura qual é o tempo de exposição do jogo neste horário da televisão que transmitiu a partida. Você faz aí uma multiplicação vezes quanto que é o horário do comercial que você pagaria para estar expondo sua marca nesse horário e faz essa métrica que dá 30 milhões, 40 milhões, que é uma métrica muito grande. Né? Isso que é a conta do COB, que a gente sabe que não é bem assim. Agora, uma outra situação que a gente discutiu no marketing foi a seguinte, olha, a Unip também investe em comercial da Globo, né, no Esporte Espetacular, lá um comercial falando, olha, a Unip tem os melhores professores, mestres, doutores, tudo tal, e divulga comercial. Você fazer a correlação do que funciona para o aluno estar na sala de aula é muito difícil, né? Você saber se o aluno está na faculdade porque ele também viu o comercial da Globo, porque ele viu a marca da Unip aliada ao Clube Paulistano, ao Clube Pinheiros, ou seja, ele teve contato com essa marca em determinados momentos, né? No esporte, a gente sabe que é sempre um momento bom, prazeroso, né? Então, o cara está lá envolvido num cenário, num ambiente diferente. Agora, você fazer a correlação do benefício do aluno estar na sala de aula, ela é muito complicada, né? Então, a gente entra com um pacote, e a gente discutiu muito isso dentro da faculdade, né? Que a Atlética hoje, da Unip, o Departamento de Esportes, ele funciona muito como um braço do marketing na captação de novos alunos até, porque também teve uma pesquisa muito interessante que eles fizeram, que a gente pode, eu estou falando aqui que é uma coisa importante, que eles pesquisaram qual era o assunto de interesse de todos os alunos da graduação e da pós-graduação. E o esporte estava em primeiro nas duas, entre entretenimento, política, esporte, cinema, artes, o esporte vinha em primeiro. Então, daí você vê a importância do esporte também para você estar chegando lá no aluno no interesse que ele tem, né? De você se comunicar com o aluno por meio do esporte, né? Isso é muito, esse seria o grande retorno que a gente poderia ter também, de trazer o aluno para dentro da sala de aula, porque a Unip é uma universidade, então o core business dela é o ensino, né? Não é esporte. Né? Então, é por aí, mais ou menos, que a gente pode ajudar a trazer o aluno para a sala de aula. E, Rouba, para aqueles que eventualmente, depois de se formarem, decidem seguir na carreira, como que é a vida de um gestor universitário? E quais capacidades esse gestor ele precisa ter ou adquirir? A gente tem até gestores que ainda estão na graduação e que podem eventualmente ter contato com a gestão universitária por meio das atléticas, né? Quais as capacidades que eles precisam pensar em desenvolver, até pensando no longo prazo, se forem dar sequência a uma carreira efetivamente como gestores do esporte universitário? Tem algum curso que você recomendaria para quem decide seguir essa área? Sim, ó, no caso, assim, quando publiquei o livro em 2005, eu bati muito nessa tecla que deveria existir uma profissionalização dos departamentos. Por exemplo, você pega uma atlética da medicina. Então, quem é o que coordena as atividades? É um aluno que virou presidente da atlética, geralmente ele tem um mando de mandato, acaba isso, ele troca entre um outro, e a faculdade deixa a coisa rolar sem estar participando, né? Sem estar aí ajudando e auxiliando no papel dela, né? As universidades particulares também, quer dizer, a universidade poderia perceber que os ganhos que ela pode ter, né, no custo-benefício de estar envolvido administrando esse esporte. Então, eu acho muito importante que, além dos gestores se capacitarem, né, no caso, as universidades precisariam também verificar que existe um mercado muito promissor que não é caro para ter departamentos profissionalizados dentro das entidades, né? Ou seja, não é caro, dá um retorno bacana, você acaba cumprindo também sua função enquanto universidade também de proporcionar ao atleta que ele tenha formação acadêmica, né, por meio do esporte, então você pode dar uma bolsa. Mas, obviamente, é o que eu falo, por exemplo, o cara que está lá no direito do Mackenzie, de repente, o presidente da Atlética, quando acabar o curso dele, ele vai ser advogado, né? Provavelmente ele não vai ser um gestor esportivo, né? Então é diferente um pouco. Eu bato muito nessa tecla de que tem que ter pessoas capacitadas para exercer isso. E aí, no caso da formação, sou bem suspeito para falar, né? Porque todos nós aí estamos envolvidos aí na questão de montar um curso do MBA, né? A gente tem trabalhado bastante, viu bastante o mercado para poder montar um curso sob medida com o que há de mais importante, né, que seja na formação do atleta, quais são as capacidades que ele tem que ter, saber sobre compliance, riscos, governança, liderança, né, lei de incentivo, que é muito importante, né, vários assuntos, gestão de recursos humanos. Então, no caso, é o que eu te falo, hoje em dia a gente pode falar com um pouco de confiança que a gente montou um MBA de gestão do esporte na própria Unip,
que ela tem como objetivo ser referência no mercado aí de gestores esportivos. A gente só está aguardando um pouco a pandemia dar uma acalmada, né, para a gente poder retomar esse projeto e poder estar aí com os alunos em sala de aula para poder estar nesse modelo diferenciado de trazer vários palestrantes, nomes de grande destaque, como o próprio Serginho, bicampeão olímpico de vôlei, né, ou o Renatinho, que foi árbitro internacional de 2 Olimpíadas, além do Dr. Felipe Isabella, que é uma sumidade de direito desportivo, entre outros. Eu acho que os alunos têm uma boa opção também para se capacitar e tentar entrar nesse novo mercado também. Roba, quando a gente fala de esporte no Brasil, muita gente associa, óbvio, diretamente ao futebol. Para desmistificar um pouco isso, a gente queria também discutir a gestão do esporte em outras modalidades, é claro. Você que coordena projetos de alto rendimento no Corinthians, futebol, basquete, judô, society, entre outras, qual a importância desses esportes para clubes sociais e tradicionais como o Corinthians, por exemplo? E qual o espaço que esses esportes eles possuem no mercado para crescimento, né? Pensando principalmente sobre essa perspectiva do clube social, enfim. Sim. Seguinte, Edu, no caso do Corinthians, eu estou lá desde 2007, né? Entrei mais ou menos quando o Andrés assumiu pós-era do Alib, né? Que o do Alib acabou tendo impeachment, o Andrés assumiu lá e eu acabei vindo em 2007. E aí, desde lá, a gente busca entender um pouco qual que é o DNA do clube, né? Então, assim, o Corinthians é um clube multiesportivo, né? O basquete começou em 1928, né? A gente tinha um remo super antigo. Então, tem algumas coisas do porquê de ser, né? Do corintiano gostar de várias modalidades, não só do futebol. O clube é de futebol, mas a gente tem uma série de situações que vão além disso, né? Todo mundo brinca que o corintiano não gosta de futebol, o corintiano gosta do Corinthians, né? Então, tudo que acontece, né? Eu brinco sempre que os caras lá jogam futebol de botão, não pode perder, né? Então, daquele negócio sempre tá disputando os títulos, né? No caso do clube, nas modalidades de alto rendimento, o Corinthians hoje, dentro do departamento de esportes terrestres, a gente tem apenas o basquete e o futsal masculino, né? O basquete masculino e o futsal masculino. Ambas as modalidades, no meu entendimento, têm muito a ver com o clube, né? O futsal masculino, eu acho que é uma realidade que ela não pode deixar de existir justamente por conta do negócio do clube, que é o futebol. Então, você tendo um futsal forte, né, você tem categorias de base muito fortes do futsal e os grandes atletas de futebol de campo, eles vêm todos do futsal. Então, um futsal forte é sinônimo de ter uma base forte e uma revelação de talentos. Muitos talentos, né, que estão hoje, o próprio William jogou futsal, é o Marquinhos do PSG, a gente tem uma lista lá enorme. Então, assim, nesse ponto, futsal é muito interessante. Mas não só para formar atletas. Que a gente pega, por exemplo, um futsal que joga aí Liga Nacional, a gente teve um histórico muito bacana, né? A gente foi 5, 6 anos seguidos caindo na semifinal da Liga Nacional, até que um belo e três vezes com requintes de crueldade, né? Nos últimos segundos, faltando 1 segundo, 3 segundos. Então a gente conseguiu ganhar em 2016, né? O projeto também ganhou outro patamar, então a gente está sempre disputando Libertadores, Mundiais de futsal. E assim, com finais com 7 mil pessoas dentro do ginásio, né? 7, 8 mil pessoas dentro do ginásio. Então levando um público muito forte, um público que já se identificou. Já o basquete, durante a minha estadia no clube, o basquete voltou no ano retrasado, né? Que começou com o projeto da Liga Ouro. A gente sempre era muito cobrado dentro do clube, né? Principalmente pelos senhores antigos. Ah, menininho, quando é que o basquete, senhores de 80 anos, quando é que o basquete vai voltar? Vocês vão fazer um basquete aí? Porque eles acostumaram a ver um basquete vitorioso também, ultra campeão paulista, Oscar jogando no clube, Vlamir Marques, que dá o nome de ginásio, né? Então, são duas modalidades que têm muito a ver com o DNA do clube. Já outros esportes, é aquilo que a gente fala, precisa ver, por exemplo, teve um vôlei aí com o Serginho também, que é o bicampeão olímpico, jogou pelo Corinthians, né, numa parceria com o Guarulhos, mas já era no modelo de licenciamento de marca, que é um modelo que o Corinthians faz com muitas outras modalidades. Então, eu acho sim que os clubes têm que avaliar um pouco, né, o DNA deles, com a história deles, as modalidades que têm afim, mas no caso do Corinthians, a gente sempre está aberto para dar sequência em várias modalidades, não só futebol de campo, mas na nossa área a gente sempre está aberto a fazer essas duas, né, e também aos projetos de licenciamento de marca. E para aproveitar também, né, vamos entrar um pouquinho no tema espinhoso, né? Você falou, os clubes, o modelo brasileiro, ele é muito associado, o modelo da gestão, por exemplo, dos clubes de futebol, é muito associado ao clube social, né? Surgiu como um clube social, em geral poliesportivo,
e o futebol acabou assumindo as rédeas, acabou comandando e fatura muito mais, acaba tendo a preferência. E aí muita gente defende, muitos associados, dirigentes, isso nos clubes sociais bem tradicionais aqui no Brasil, muita gente defende o fim da modalidade de alto rendimento que não seja o futebol, considera isso gastos, né? Considera isso despesas sem retorno. Como que você vê esse processo e qual seria assim, a posição? Muita gente também defende a questão da separação entre o clube social e o clube profissional só do futebol, ou o clube profissional de futebol e as demais modalidades de alto rendimento. Como que você enxerga esse processo? Você que é gestor na área. Sim, a nossa obrigação, acho que desde que a gente chegou lá no clube, foi tentar criar ambientes para que essas modalidades fossem autossustentáveis. Então, por exemplo, hoje a gente não cria uma modalidade nova onde o Corinthians tem que investir. Isso está fora de cogitação. O que a gente tem são as duas modalidades, no caso o futsal, por conta do que eu já falei, da importância dele para o futebol de campo, né? E o basquete que tem o DNA. Mas o próprio basquete, uma modalidade que ela sofre para arrecadar recursos que subsidia a modalidade. Então, eu acho que tudo tem que ser vinculado dentro do mesmo clube. E quando você fala do tema espinhoso, o mais interessante é o seguinte, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, o Clube Pinheiros, o que aconteceu esse ano no Pinheiros. Né? Ou seja, a Unip tem uma parceria de longa data com o Clube Pinheiros, então a gente acompanha muito de perto, né, a relação das bolsas e tudo, e viu que esse ano realmente assumiu um grupo no poder que ele quer dar mais atenção ao social e menos ao competitivo. E lá era engraçado, porque às vezes o cara falava assim, mas eu quero nadar no sábado. Não, mas o César Cielo está treinando. Não, mas eu não quero saber se o César Cielo está treinando, eu quero a raia para eu nadar, entendeu? Porque ele paga o clube, ele tem o direito de exigir essa raia. Então, eu acho assim, quando você fala, Renan, nas capacidades do gestor esportivo, eu acho que vai muito de equilibrar esses pratos, né? Porque são conflitos de interesse, as duas coisas são importantes, tem situações que são importantes no alto rendimento, outras que são importantes para o sócio, né? E a gente precisa estar sempre buscando, né? No caso, eu acredito que tem que ter essa questão de estar unificado dentro do clube para ter uma administração total, porque é um presidente só, tem que saber que, por exemplo, se realmente alguma modalidade tem um gasto maior, ele tem que botar na conta para saber qual que é o custo-benefício de ter esses esportes. Então, eu te falei de duas modalidades do meu departamento, mas além disso, a gente tem ainda o futebol feminino, que agora é uma realidade no Brasil, os clubes de futebol têm que ter futebol feminino, e a gente tem a natação também, de ponta do clube, né? A gente está falando de quatro esportes aí, que são esportes que dão um gasto para o clube, no caso, mas que tem patrocínio, que não cobre 100% desses valores, mas que eles têm. Os demais todos que a gente vai ter, como o handball agora, que jogou também no ano passado, a Liga Nacional e tudo mais, são todos com parceria e licenciamento de marca, que é um modelo muito bom que a gente usa no Corinthians em várias modalidades, com bastante sucesso. A gente já teve um time campeão mundial de beach soccer, com transmissão na Globo ali, domingo, 10 horas da manhã, mostrando aí aqueles jogos de beach soccer. A gente tem uma equipe de society, a gente já teve vários atletas patrocinados nesse modelo, e aí você dá uma visibilidade bacana. A condição é que o atleta esteja no nível de disputar sempre os títulos, né? E a gente ter uma questão de não ter investimento nesses esportes, né? Então é um modelo muito bacana que a gente faz assim bastante também, né? E Roba, legal que você comentou das capacidades aí. Recentemente você participou de uma missão da NBA lá em Nova York para capacitação de gestores em áreas de comunicação, marketing, operação de eventos, né? Para os gestores esportivos, há espaço para atuar com outras modalidades nos clubes? Quer dizer, os clubes também demandam de uma quantidade grande de gestores? É claro que esses gestores precisam ter grandes habilidades, principalmente quando a gente fala de grandes clubes. Quais são essas habilidades? Quer dizer, puxando de novo para essa questão das habilidades, quais são elas? O clube ele consegue suprir as suas necessidades ou falta gestores com essas habilidades específicas para essas outras modalidades que não o futebol? Quer dizer, qual caminho você recomenda aí para quem tem interesse em atuar com outras modalidades em clubes que tradicionalmente são do futebol? Bom, sim, começando primeiro com a missão NBA, Edu, eu acho que assim o ganho que eu tive indo participar dessa missão NBA foi muito grande, né? Eu brinco que é difícil, não tem curso, né, que você participe que te dê um valor agregado tão grande que nem você tá lá mergulhado dentro da central de uma das maiores ligas norte-americanas do mundo, né, na NBA. Então a gente teve a oportunidade de ir lá em Nova York, conhecer a central da NBA, ter palestra com 8 executivos de diversos assuntos diferentes.
E aí a gente fez uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente faz sempre isso no clube. A gente tem lá as escolas de futebol do Corinthians, toda vez que tem um curso, tem vários professores querendo ir, mas às vezes é caro, não vai todos, a gente acaba deixando que um professor vá com a missão de pegar o curso todo, né, e depois trazer e compartilhar todo esse conhecimento, né, dentro dos outros parceiros dele. Então a gente fez um pouco isso na missão NBA. Eu, assim, bebi, né, o que estavam sendo ditos lá pelos gestores. Voltei de lá com uma visão muito bacana, porque eles falaram que a NBA não é uma liga esportiva, e sim é uma empresa de entretenimento, né? E assim, deu uma importância muito grande para o digital e para o engajamento e para as redes, né? Porque eles falaram, quando você imagina que tem aqui na NBA vendo o jogo no ginásio? Pô, é 2% do público total da NBA, né? Só na China tem 500 milhões, não sei onde tem mais de 50 milhões. Então, assim, eles brincaram com aquele lance do Kawhi Leonard no final, na semifinal, que a bola ficou quicando no aro lá e depois caiu no jogo 7. Teve mais de 60 milhões de views lá. E, assim, é uma coisa tão violenta, né, que você fala, pô, a gente precisa aprender com esses gestores. E aí você vai vendo as capacidades, como eles pensam, né, e trazendo um pouco para cá. É que eu te falo, a gente tenta trazer todo esse conhecimento para também compartilhar. E aí vai para a segunda parte do que você me perguntou, né, das capacidades aí que o gestor tem que ter. Eu acho que tem espaço, sim. Eu acho que quando um funcionário do clube ele é bom, ele acaba tendo espaço. E eu ponho muito no crédito que talvez uma das habilidades maiores, se não a maior de todas, é a gestão de pessoas, né? Não adianta o cara ser muito técnico, saber tudo sobre lei de incentivo, saber tudo sobre compliance, saber tudo sobre, né, um determinado assunto, se ele não tiver essa capacidade. Porque aí você vai envolver a questão da liderança, de você conseguir, às vezes, fazer as equipes trabalharem bem, você agregar os times, né? Então, eu acho muito importante que talvez que essa capacidade seja a mais importante, né? Ou seja, você fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso, não simplesmente ser aquele chefe que manda e dá ordem, mas simplesmente engajar todo o teu time dentro de um objetivo em comum, de uma ideologia. E isso acho que pode ser ensinado também, né? Dentro da sala de aula você consegue também ir treinando e mostrando para os alunos que são capacidades que ele tem que adquirir, né? Se ele quiser estar envolvido no mercado de trabalho. Mas, assim, dentro de todas as capacidades, eu acho que realmente essa daí, que a gente brinca lá no clube, é de equilibrar pratos, né? De interesses, né? Conseguir mediar esses conflitos é o que vai dar uma diferença aí, um diferencial para o gestor, né? E aí, especificamente sobre a formação das escolinhas oficiais de futebol, né? Esse modelo de formação, que não deixa de ser um modelo de formação de base, né? Como que é a coordenação desse processo hoje no Corinthians? Qual o alcance dele? Ele é um processo que é bom para fortalecer essa formação? Claro que você já deixou evidente que o Corinthians, por exemplo, é um exportador de atletas, né? Mas principalmente do ponto de vista de fonte de receita, é um projeto, é um processo que vale a pena ser colocado em prática e mantido? Sim, bom, a gente estava no tema espinhoso, agora a gente vai para o tema bom, né? Porque dentro dos esportes terrestres, a rede de escolas chute inicial é o projeto mais superavitário que nós temos. Ou seja, ele fatura quase 3 milhões por ano. Nós temos aí 90 unidades, mais ou menos, com uma rede com 18 mil alunos e uma série de ações enormes, né, que dão um retorno de mídia muito grande para o nosso parceiro licenciado. Então, o Corinthians tem um modelo de negócio na escola de futebol que ele licencia a marca chute inicial para um empresário que queira abrir sua escola. Então, o cara tem a sua quadra lá, põe a escolinha do Corinthians e, a partir daí, ele ganha uma série de benefícios adicionais por ser uma escola do Corinthians. E isso que dá uma vantagem competitiva, porque ele passa a fazer parte de todo um processo onde ele vai ter um fórum anual na rede na Arena Corinthians para se discutir toda a parte de estratégia da rede. Ele vai ter acesso às categorias de base do clube. Ele vai poder estar fazendo tour na Arena, indo visitar o CT, campeonatos entre as escolas. Então, dentro do Corinthians, do Departamento de Esportes Terrestres, o chute inicial acaba sendo um projeto muito bom. A gente tem um patrocinador hoje que é a Magnus também, que é a empresa para ração de animais, né? No caso, ele está envolvido com a gente lá também. Tem um aporte muito bacana. A gente tem patrocínio de material esportivo para a confecção só do chute inicial. Então, esse projeto ele é linkado e ele acaba agregando muito para o Corinthians. E além dessa parte financeira, porque esse projeto sim arrecada valores significativos para a gente lá dentro do departamento, né? No caso, ele tem o viés técnico, que também tivemos vários alunos do chute inicial saindo e subindo de categorias, chegando no esporte no profissional. Então, a gente teve vários, por exemplo, nesse ano mesmo, o Fabrício Oia, que chegou a integrar a equipe profissional do Corinthians, o Carlos, lateral esquerdo,
são todos alunos que saíram das unidades de chute inicial de Campinas, ou seja, de escolinhas de futebol espalhadas no Brasil. A gente tem um projeto que é a seleção chute inicial, ou seja, a gente tem 90 unidades. A gente faz seletivas todas as terças-feiras e monta as seleções das categorias, sub-9, sub-11, sub-13. Essas seleções, no caso, que são as seleções das escolas, elas fazem amistosos com os times profissionais da base do Corinthians, né? Então, nesses amistosos, os técnicos, a gente sempre brinca, né? Que quando o jogo começa a ficar parelho, a gente perde de pouco, de 2-1, ou arranca o empate, aí vem o cara da base lá e leva 3 moleques lá, 3 meninos para o time da base. Mas é um orgulho enorme para a gente saber que a gente acaba perdendo os meninos da seleção, mas eles vão integrar as categorias de base. E aí a gente fica muito orgulhoso de saber que eles chegam também nas categorias principais. Então, é um projeto muito bacana também dentro do clube, não só financeiramente, mas o chute inicial também dá esse tipo de retorno aí, de revelar alguns atletas que chegam nas equipes profissionais do clube, né? Roba, o papo está incrível, mas a gente precisa encerrar, infelizmente. Eu queria te agradecer imensamente, você é um parceiro acadêmico e profissional nosso. Saiba que as portas sempre estarão abertas aqui para quando quiser a gente bater um papo de altíssimo nível, que é a nossa proposta, trazer gestores, trazer acadêmicos para discutir gestão do esporte em alto nível. Queria te agradecer imensamente a presença e a oportunidade de poder bater um papo com você. Edu e Renan, eu que agradeço o seu convite, foi uma honra para mim, fiquei muito feliz de estar participando aí de Gestão em Jogo aí, né? Também são dos participantes. E aí vamos aguardar agora também, que eu estou feliz da gente poder estar montando também um time para compartilhar com conhecimento, né? Dentro de um curso de MBA que a gente sabe como foi construído, né? O curso, o cuidado que foi construído para a gente estar envolvido também para discutir todos esses assuntos acadêmicos, né? E também como vai ser o esporte daqui para frente, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, é um tema que ele vai ser relevante quase em todas as disciplinas, né? Da gente talvez ter que se reinventar um pouco como gestor para o mundo que está vindo aí pela frente, né? A gente está num cenário sombrio, né? O próprio professor Ari, que eu também tive o prazer de ver a entrevista dele aqui, a gente viu como funcionam as coisas, né? Ali na revista Isto é Dinheiro, aí, que mais de 15 bilhões já se perderam nas ligas americanas, então a gente vai precisar trabalhar bastante. Eu acho que a capacitação também é um dos segredos para a gente poder tentar ter uma pós-pandemia melhor aí dentro do nosso cenário esportivo aí. Então, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Valeu, Roba. Muito obrigado, de verdade, né? Uma referência aí nos esportes universitários, também na gestão de esportes de alto rendimento, um cara fantástico, fora de série, parceiraço nosso e, muito importante, né? Os dados aí que ele trouxe, os detalhes que ele trouxe aí do que vai acontecer nessa pandemia, serão os temas, a gente vai postar. E fica o convite também para você, né? Vale lembrar que essa plataforma ela é de vocês. Então, curta, compartilha, deixe seus comentários, envie as suas sugestões de temas. O que você quer ver sobre o mundo da gestão do esporte aqui no Gestão em Jogo. Afinal, é para vocês esse espaço. Então, aproveita para curtir as nossas redes sociais, fica por dentro, porque os dados que nós estamos discutindo aqui, nós vamos trazer com muito mais informação nos nossos posts e queremos que você esteja dentro desse debate, para ficar por dentro também daquilo que acontece no mundo esportivo, com conteúdo atual, conteúdo de qualidade. Tá? Lá nós vamos trazer notícias, dados, informações, tudo que rola no mundo da gestão esportiva. Esse é o Gestão em Jogo. Um grande abraço!